Oi, meninas. Boa tarde, agora é tarde. Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim gravar um vídeo que eu fiquei de gravar na sequência dos exames que eu fiz, que a minha médica, né, me passou, que foi a esterossalpingografia, tá? Então vamos lá, gente, vamos direto ao ponto. Ela queria ver como estavam as minhas trompas, porque, segundo ela, uma das maiores causas de infertilidade feminina é problema nas trompas, tá? E ela falou que esses problemas podem ser N problemas, tá? Então, ela me passou esse exame. Quando eu liguei para marcar o exame para fazer, importante, esse exame ele é bem detalhado, ele é bem minucioso, gente. Porque, que nem um exemplo, você tem que fazer numa determinada data do seu ciclo. Então, você não pode sair da clínica e ir lá e marcar para fazer o exame quando você bem entender. Não. Ele tem que ser, se eu não me engano, do 10º ao 13º, ao 14º dia do ciclo, não me recordo exatamente. Mas assim, é um espaço de tempo muito curto que você tem para fazer ele. Então, você tem que coincidir de ter vaga na clínica, de ter horário para você fazer. Não são todos os lugares que fazem. Então, assim, eu particularmente demorei assim uns 3 meses, uns 3 ciclos, para bater tudo, meus horários, os horários da clínica, o dia do exame, enfim, para eu conseguir fazer, tá? Mas vamos lá. Quando eu liguei para fazer, que realmente deu certo de marcar o horário e ter batido tudo, a moça da clínica me falou o seguinte: fez um monte de pergunta por telefone mesmo. E aí ela me perguntou se eu tinha alergia a algum medicamento ou a algum alimento. Eu não tenho alergia a medicamento nenhum, porém eu tenho alergia a frutos do mar. E até o título que eu deixei nesse vídeo foi isso, porque eu não achei nada falando a respeito. Procurei muito e eu não achei nenhum vídeo. Então vamos lá. Eu tenho alergia de frutos do mar. Quando eu falei isso pra ela, ela me falou o seguinte: que esse exame, ele é um exame que vai inserido na gente um contraste iodado, que é um contraste de iodo. E tem derivados, eu não sei falar, mas substâncias que tem nesses frutos do mar, que é o que causa alergia no nosso corpo. Então, provavelmente eu teria alergia desse iodo, desse exame. Eu liguei em uma clínica que falou que não fazia, que sem chance não faz. E aí eu liguei num outro lugar que eles me avisaram que eles fariam sim o exame, porém eu teria que fazer toda uma preparação antes para poder fazer o exame. E o que é essa preparação, gente? Eu precisei tomar uma sequência de antialérgicos 24 horas antes de eu fazer o exame, tá? Assim, gente, não são antialérgicos como polaramine, essas coisas, não. Eu não lembro exatamente, mas um deles era o Fernegan e eu não lembro o nome do outro. Mas eu não quero deixar aqui os nomes, porque para vocês não se automedicarem. É bacana vocês fazerem numa clínica. Se vocês tiverem alergia, faça numa clínica que ela saiba que você tem. Porque se acontecer alguma coisa, eles estão prontos para te dar o suporte, entendeu? Porque se você não fala a verdade, e aí você vai e te dá uma alergia, ou você pega, toma por conta própria antialérgico e acontece alguma coisa na hora, a clínica ela não tá ciente que você tem aquilo. Então pode dar um problema muito grande, entendeu? Então eu quero deixar esse alerta aí para vocês, que é muito bacana vocês saberem disso, tá? Então vamos lá. E aí eu fiz essa preparação, eu tinha que tomar de 6 em 6 horas, 2 comprimidos lá de determinado antialérgico, e fazendo essa preparação durante 24 horas anteriores. E 1 hora antes do exame eu tinha que tomar um outro tipo de antialérgico que era mais forte e ir fazer o exame. Eles receitaram também, isso é para todo mundo, eles pedem pra gente tomar 1 hora antes Buscopan. Tem que levar um absorvente também, eu acredito que é isso. Chegando para fazer o exame, é numa máquina de raio-x normal, dessas que a gente faz, né, exame de raio-x no corpo. Então, você tira lá a parte de baixo, coloca a roupa lá deles, num avental, ele te deita lá na maca, e aí primeiro ela tira um raio-x sem nada.
né? Vai, bate o raio-x ali da região aqui da pelve, né? Da bacia. Depois, o médico entra na sala, tem então a enfermeira, e aí ele te explica, fala do exame e fala que vai injetar o iodo, que pode ser que arda um pouco, que doa um pouco, mas que é normal, tá? A gente ouve, quando eu fui fazer, eu ouvi muito, nossa, esse exame dói, nossa, não sei o que, não sei o que lá. Gente, minha experiência, não doeu. Foi desconfortável, realmente, foi desconfortável. Você sente, parece que uma cólicazinha, assim, mas não doeu absurdamente, tá? Não doeu, realmente, de verdade. E aí ele põe lá o iodo, e aí depois ele começa a bater chapas de raio-x, tirar raio-x, e aí ele vai pedindo para você ficar em posições específicas. Eu fiquei de um lado, eu fiquei do outro lado, eu fiquei de bruço. Depois ele vai pedindo para você ir virando, assim, você vai rodando, que nem um frango assado, assim, ali na cama da maca, né, do raio-x. E ele vai tirando, ele vai tirando, ele vai tirando. Depois ele abre lá um negocinho, ele coloca o iodo, que nem aquele, quando a gente vai fazer Papa Nicolau, que é o bico de papagaio, que coloca assim, abre. É igualzinho, praticamente. E aí depois ele fala que ele vai tirar o iodo e vai continuar fazendo chapas para ver como é que o iodo sai do seu corpo. E aí, pá, bate, 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 tá? Eu queria fazer um adendo para vocês. Eu ouvi alguns médicos falando a respeito. Por que tem mulher que sente dor e tem mulher que não sente dor na esterossalpingografia? Eles falam o seguinte, tem mulheres que têm trompas obstruídas. Então, na hora que entra o iodo, aquele líquido, ele vai abrindo sua trompa. Então, é mais normal você sentir uma dor do que alguém que tem a trompa normal, entendeu? Gente, pelo amor de Deus, não tô falando que se você sentir dor é porque você tem trompa obstruída, tá? Mas é algumas teorias que algumas pessoas têm do porquê tem gente que sente dor com o exame e tem gente que não sente dor no exame, tá? Então, se você sente dor no exame, e dependendo do laudo que você tem, às vezes é um bom sinal, às vezes quer dizer que desobstruiu alguma coisa, abriu uma passagem. Por isso que tem tanta gente que fala que depois do exame ficou grávida. Nossa, esse exame ajuda a ficar grávida. Não é que ajuda. Ele, às vezes, na hora que entra a pressão lá do líquido, ele desobstrui alguma coisa que estava ali tampando a passagem, tá? No meu caso, o meu exame não deu nenhum tipo de obstrução, tá? Talvez seja um desses motivos que eu não senti tanta dor. Porém, ele deu que eu tenho... Minhas trompas são elevadas, tá? Minha médica me disse que isso pode ser um dos sintomas devido a eu ter o útero retrovertido. Então, pode ser que quando meu útero virou, porque nem sempre meu útero foi assim, ela pode ter que nesse movimento minha trompa tenha elevado, tá? Então, o que acontece? No meu caso, eu tenho sim uma certa dificuldade para engravidar devido às minhas trompas. Minha médica me informou o seguinte: ela não pode falar com certeza absoluta, assim, falar para mim, Tamires, você não pode engravidar. Não pode, porque minha trompa não é obstruída, tá? Só que o que ela falou pode ser que demore muito mais para eu conseguir engravidar. Porque o bichinho, o espermatozoide, vai ter muita mais dificuldade de chegar lá em cima, de fazer esse caminho que a sua trompa faz, entendeu? Então, junto com a esterossalpingografia e a ressonância magnética da pelve, que eu gravei um vídeo falando específico dele, ela chegou no diagnóstico que talvez eu teria uma dificuldade para engravidar muito mais alta do que outras mulheres, tá? Mas, enfim, isso é assunto para outro vídeo, eu queria mesmo focar na estero. Outra coisa, eles falam para você levar um acompanhante. Gente, tente levar. No meu caso, eu não tinha opção, porque o meu marido estava trabalhando, ele não ia poder ir comigo. Minha mãe também não ia conseguir ir, que são as pessoas que eu conheço que dirigem. Então, eu fui sozinha, na cara e na coragem, ainda correndo de ter um piripaque lá na mesa, porque eu tinha alergia do remédio, do iodo. Mas foi super tranquilo, eu saí bem de lá, fui para casa dirigindo de boa mesmo, tá? Não tive nenhum sintoma de alergia do iodo, não tive, voltei para trabalhar depois, trabalhei normal, foi tranquilo. Então eu não sei se talvez eu não teria alergia ou realmente foi o remédio que me ajudou, mas independente, meninas,
Se você tem alergia de frutos do mar ou tem alergia de algum determinado alimento, quando você for fazer a estero, fale para a pessoa que estiver marcando sua consulta. É bacana você falar, nem que for pelo menos a clínica, ela se prepara para se acontecer alguma coisa, ela ter como te dar um suporte bacana. Não vá com medo da dor, gente. Não é nada insuportável, dá para fazer super tranquilamente. É um exame que vai te ajudar pra caramba para te diagnosticar se você pode realmente ou não pode, se você vai ter dificuldade ou não vai, como é que vai ser aí essa sua caminhada de tentante, tá? Então eu acho que é isso mesmo. Eu vou gravar depois um outro vídeo falando. Eu quero falar um pouquinho mais sobre alguns exames de sangue que eu fiz, principalmente de progesterona, que eu particularmente estou tendo muito problema com a progesterona. E depois eu quero passar para vocês também como foi o diagnóstico meio que final, porque eu vou fazer a FIV, eu vou fazer a fertilização. Eu optei por isso, eu poderia tentar um pouco mais, mas eu optei por isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, me chama aqui. Tô à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, curta o canal. Isso ajuda pra caramba aí a gente a saber que vocês estão gostando, tá bom? Fica com Deus, gente. Obrigada. Beijos férteis pra vocês. Tomara que os bebês de vocês venham logo.